criado um shopping center que passaria desse limite do muro em direção a essa área que a gente vem batalhando para ser o Parque do Gasômetro. Então, nos trabalhos do Cais Mauá, o que aparece? Aparece que a Praça Júlio Mesquita quase que se cria uma ponte, assim, passa por cima da rua, e lá do outro lado tem um shopping que tem um telhado verde, mas que as pessoas não têm acesso a esse telhado verde. Elas terão acesso ao shopping. Então, nesse caso, a nossa ideia de parque ela fica um pouco descaracterizada, sabe? Como área verde, ótimo, ela fica contemplada, mas como uso das pessoas, como é o conceito que veio do nosso fórum, que a gente representa a comunidade, eu fui conselheiro eleito, e a Jaqueline é do movimento Viva Gasômetro, que é do local, a gente queria que os senhores vereadores, né, e a presidente Sofia prestasse atenção para garantir esse espaço de convivência para o público, e não que ele fosse um telhado verde de um shopping center que as pessoas não teriam como acessá-lo, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de frisar, sabe, para que a gente pudesse garantir esse espaço de uso público mesmo, público, e não com uma motivação para se chegar num shopping center, ou que teoricamente ali, né, se colocou uma área verde, mas se não tem acesso a essa área verde no telhado do shopping. É um telhado verde. Então, dito isto, assim, o que me resta a comentar, né, é que, por exemplo, a cidade está em efervescência, né, com essa oportunidade da Copa do Mundo, de obras que estão começando a ser muito próximas de serem efetivadas, né, e que não se deixasse, né, de se consultar a comunidade, que não se deixasse de ter isso que a gente conseguiu lá atrás, que era a participação popular, e que se conseguiu colocar dentro do plano diretor um gravame que veio, talvez, uma das poucas e raras vezes que isso pôde ser feito nessa cidade, né? E que agora a gente, por isso nós estamos aqui, né, Jaqueline, é tentar garantir que a comunidade continue sendo ouvida, porque, por exemplo, o nosso prefeito, quando recebeu aqueles projetos, né, que foram feitos por uma entidade, se não me engano, representativa da Fiergs, ele disse assim, a cidade não é só feita pelo poder público, né, e também não é só feita pela iniciativa privada. Claro que não. Está faltando a comunidade aí também, que ela também precisa ser como é que se diz assim, chamada a opinar também no processo final. E aí, como se não bastasse, né, no projeto Orla, que, se não me engano, ontem, que o arquiteto Jaime Lerner assinou o contrato, né, com a prefeitura, assinou um contrato, eu digo, da extensão do Cais Mauá, que seria do gasômetro até a ponta do Dionísio, sem que se tivesse uma licitação, né? Foi uma contratação. Então, não que a gente esteja criticando a capacidade do arquiteto Jaime Lerner, que talvez seja uma das pessoas mais habilitadas, talvez, para fazer isso. Mas eu acho também acho que é lógico, em termos de urbanismo, que a mesma pessoa que está desenhando uma parte da orla possa fazer a outra parte da orla também. Isso não vemos nada de errado. Mas eu fico perguntando até que ponto essa outra parte do estudo também vai ser submetida a algum tipo de apreciação da comunidade, né? Porque o próprio arquiteto, quando questionado, ele falou que iria ser feito um plano conceitual, que vai seguir algumas diretrizes, envolvendo um grande grupo de profissionais, funcionários da prefeitura,
tá? Que se somarão à equipe dele, por terem um grande conhecimento da cidade. A gente não questiona que os profissionais da prefeitura sejam excelentes para fazer esse trabalho, mas o objetivo dessa tribuna aqui hoje é lembrar as autoridades aqui presentes que a comunidade também deveria estar presente, não apenas os técnicos, porque até eu posso dizer mesmo como arquiteto, a gente, na maioria das vezes, a gente tem que ouvir o nosso cliente. E quando a gente faz algum trabalho, quando a gente não ouve o cliente, certamente não acaba bem. Então, neste caso, é mais uma lembrança, um pedido, que uma reivindicação que a comunidade, e aqui mesmo está representado pela Jaqueline, do movimento Viva Gasômetro, que é uma parcela que pode ser chamada para opinar, né? Então, inclusive, o arquiteto Jaime Lerner fala em determinado momento de sua entrevista que ele deseja incorporar a identidade do povo de Porto Alegre neste espaço, né, da Orla do Guaíba, né, e que ele diz assim, espero que a gente consiga corresponder à confiança do povo de Porto Alegre, né. O povo de Porto Alegre está confiando mesmo que saia um bom trabalho, né, que, em última análise, se o prefeito chamou o arquiteto, em última análise, a cidade está também chamando pelo arquiteto, porque o prefeito é nosso representante legítimo. Apenas a gente acha que ele, como nosso representante, tem que nos chamar sempre, em todos os momentos, né, para que a gente possa participar, né, como a gente fica cansado de falar no plano diretor participativo e tudo mais, que a gente também possa participar. Né, e que por mais pressa que se tenha para se fazer as obras de 2014, que não adianta a gente correr e depois lá no final se faz alguma coisa que se fala tanto no legado após a Copa, e que depois pode acontecer que a cidade não incorpore o parque, ou que não se identifique com o parque, né? Então, dessa forma, eu acho que seria até prudente chamar a comunidade em suas apresentações para sentar numa mesa junto com esse grupo de trabalho, né? Esse grupo de trabalho com técnicos da prefeitura e os técnicos do consórcio Cais Mauá, né? Então, Ana, para encerrar, eu só lembraria ainda que, junto com o projeto do Parque do Gasômetro, né, que foi colocado no plano diretor, também foi colocado no plano diretor um Instituto de Planejamento Urbano para Porto Alegre. E eu me lembro, quando eu era conselheiro lá da Secretaria do Planejamento, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que a Secretaria do Planejamento tinha um certo receio da criação desse instituto, como se fosse roubar as prerrogativas da Secretaria, mas é muito pelo contrário, sabe? A gente precisa de um organismo que pense a cidade de uma forma constante e pense a cidade que se tem um planejamento estratégico para a cidade, que a Secretaria do Planejamento ela vai fazer aquilo que exige dela do dia a dia, mas precisa um outro organismo que pense Porto Alegre para 50, 100 anos, e que tenha, dentro desse organismo, também se possa ter a opinião do público, a opinião da comunidade. Então, aqui fica o meu agradecimento, né, pela oportunidade, e fica também esse alerta, que a comunidade de Porto Alegre possa ser ouvida em todos os processos, nessas obras maravilhosas, né, que estão sendo pensadas para Porto Alegre nesse momento. Obrigado e uma boa noite. Obrigada, Rogério. Dalmolin. Eu convido para que também sente à mesa conosco, Rogério, por favor. Nós contamos também com a Suzana Zarte,
e mais representantes da Associação do Parque Usina do Gasômetro. E eu franqueio a palavra aos vereadores para seus comentários. Vereador Tony Proença, se deseja fazer da tribuna. A quinta temática permite manifestações de 5 minutos dos vereadores que se inscrevem. Vereador Tony Proença. Senhora presidente, vereadora Sofia Cavedon, prometo não usar os 5 minutos, porque nós já estamos aqui desde 9 horas da manhã votando. Tivemos um pequeno intervalo para um lanche, mas o tema é pertinente, encanta, e por isso estamos aqui ainda participando dessa sessão, que aliás é a última atividade, Jaqueline, que eu quero cumprimentar efusivamente pela determinação. Aquele comentário, DJ, que a Jaqueline fez quando soube que ia usar o período temático assim de novo, tenho certeza que era a mim que ela estava se referindo, porque eu fui um que disse de novo, Jaqueline. Mas me encanta essa determinação e essa persistência da Jaqueline e do movimento Viva Gasômetro como um todo, que eu vejo aqui outros membros e participantes, a quem também eu saúdo, na luta para que o Parque do Gasômetro se torne uma realidade. É verdade, nós conseguimos, com o esforço de muitos, fazer o gravame no plano diretor, e a partir daí, já o próprio projeto do CAIS contemplou o Parque do Gasômetro. O arquiteto Dalmolin nos fez aqui uma bela ilustração. E eu acho que tu tens razão, Dalmolin. Porto Alegre tem uma longa tradição de participação, de associativismo, de controle social. Não custava ter ouvido um pouco mais as forças da arquitetura e do urbanismo, né, os ativistas dessa área em Porto Alegre. Não sou contra a vinda do Lerner, mas acho que a cidade podia, e acho que ainda temos espaço para isso, discutir um pouco mais. Os técnicos da Secretaria do Planejamento, liderados, se não me engano, pelo Ferrari, fizeram um grande trabalho de um projeto para toda a orla, né? E que está pronto. Espero que seja aproveitado nesse novo projeto que ora se faz. Eu prefiro enxergar o Parque do Gasômetro, Jaqueline, com uma visão toda pessoal minha, com uma grande esplanada. Eu acho que esse vai ser o grande mérito do parque. Muito mais do que um espaço com vegetação, de lazer, ele será uma grande esplanada para atividades culturais que estão já, aos poucos, se transferindo para esse canto da cidade, à beira do rio. Ou seja, vamos retomando a posse do rio para os porto-alegrenses. Teremos ali o Teatro da OSPA, temos a Usina do Gasômetro, temos ali o Museu do Trabalho, temos a Casa de Cultura Mário Quintana, que o governador Tarso anuncia, junto com o secretário Assis Brasil, a recuperação. Enfim, temos ali todo um caminho cultural que eu acho que vai desaguar nessa grande esplanada que será o Parque do Gasômetro. E ficará um novo espaço de manifestação cultural na cidade, deixando ali a Borges com a Rua da Praia, a esquina democrática, para ser a manifestação política da cidade e transferindo toda a manifestação cultural para esse canto. Portanto, é um belo projeto, seja esplanada, seja parque, mas eu tenho certeza que ele começa já a ganhar contornos de realidade e só tem esses contornos de realidade por conta da luta de vocês, por conta da luta